pra você. Olha cá. Toma também pra você, mãe. Se você gosta de brincar com gosto. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje, quarta-feira, lá ia falar terça, gente. Quarta-feira por aqui. Já chegamos aí, né, basicamente na metade da semana. E amanheceu muito frio aqui, gente. Pensa num frio. Eu falei, não, só acendendo ali o fogão de lenha para dar uma esquentada aqui nessa cozinha, nessa varanda, porque tá gelado. Parece que no momento que o sol vai sair, aí que o bicho pega mesmo, né? Muito frio. E daí já fiz algumas coisinhas, já coloquei o lixo pra fora, já molhei a hortinha, lavei louça. E aí agora que eu parei pra tomar aqui um cafezinho, comi um pão. E tô aqui, ó, apreciando o calorzinho do fogão. Tá gostoso, né? Mas não pode ficar muito tempo não, né? Que senão esquenta, a gente sente calor. Mas é só começar a movimentar também, a gente esquenta, né, gente? Não pode ficar parado, porque ficar parado aí a gente sente frio e não tem vontade de fazer nada. Eu já falei isso aqui, eu não gosto do frio, eu prefiro o calor. Parece que eu fico mais disposta, né, pra fazer as coisas. Mas não tem jeito, né? A gente tem que fazer. E hoje eu vou estar lavando ali os banheiros, pessoal. Eu vou compartilhando um pouquinho com vocês. Quero mostrar ali, né? Vou aproveitar que eu vou lavar os banheiros e usar o sabão líquido que a mãe fez, mostrar novamente para vocês como que está. Tem bastante sabão ainda, né? Vai durar um bom tempo. E aí mostrar para vocês o sabão em uso, como que dá para utilizar aí na limpeza do dia a dia, né? E hoje também eu quero fazer maçã uns pão de queijo, pessoal. Eu quero ver se eu faço 2 quilos de uma vez, porque daí eu já congelo, né, e já guarda ali congelado e depois na hora que vai precisando já tá pronto, né? Facilita aí no dia a dia. Já gravei a receita aqui várias vezes para vocês. Se der eu compartilho, senão eu vou só mostrando meio por alto mesmo e deixo um vídeo aí para vocês. Conseguiu? Que lindo! Miguel tá fazendo um relógio aqui de massinha. Olha. Ó, olha o relógio dele. Aí. E aí tomar mais aqui um cafezinho pra gente agir pra vida, né? O sabão hoje, gente, tá assim, ó. Tá vendo que ele concentrou uma massa branca aqui no meio e aqui por fora ele tá parecendo, lembra bem um detergente, ó. E aí, o que eu vou fazer? Como eu vou usar ele agora, eu vou misturar. Aqui, ó, é um pouquinho de poeira que tava na tampa da vasilha que caiu aí dentro. Aí eu vou misturar, ele ainda tá bem grosso, sabe? Se fosse pra colocar mais água aqui, poderia pôr sem problema nenhum. Aí eu vou misturar ele, depois eu vou colocar num baldinho com água, pra eu poder utilizar, colocar mais água, porque ele tá bem grosso. Teve uma amiga que fez, não vou lembrar o nome dela aqui agora, porque ela me mandou lá no Instagram. E o dela não deu certo, sabe? Parece que ele não ficou legal, não. Mas, ó, do mesmo jeitinho que a mãe fez, foi como a gente mostrou no vídeo, né? Eu não sei, porque às vezes pode ser soda, né? Não sei se ela usou a mesma soda. E a mãe já faz esse sabão há muito tempo da mesma forma e sempre dá certo, né? Só a questão do cheiro mesmo, o cheirinho aqui que não pegou tanto. A essência que a gente colocou foi pouca. Mas a minha irmã Débora teve aqui no final de semana, como vocês viram, e ela falou que fez, e o dela também ficou muito bom. Dizendo ela que fez lá, eu falei, você não quer levar? Ela falou, não, eu fiz lá. Aí ela colocou outro tipo de essência, dizendo ela que o sabão ficou cheiroso até. Aí eu tava até comentando com ela que às vezes pra pôr na roupa, poderia usar aquele amaciante Downy, né? Porque ele é muito cheiroso, né? Às vezes ele pegaria mais o cheiro. Tá vendo? Ó, ainda tá bem grosso. Aqui pode colocar mais água, sem problema nenhum. Coloquei um meio litro de sabão, ó, aqui dentro do balde. E agora eu vou colocar água. Vai dar pra lavar os blocos, lavar as pias, o chão, que ele espuma muito, ó. Tá vendo? Pessoal, aqui, ó,
Coloquei só a água mesmo, como vocês viram. E venho esfregando aqui o vidro. E olha como espuma. Tô usando essa escovinha aqui, porque essa buchinha, porque ela não risca, né? O vidro. Ela é bem macinha. Tá vendo? Como espuma bem. Ó. Ele é muito bom para limpar. Ó. Esfregadinho. Agora é só enxaguar. Enxaguar. Tem que ir enxaguando pro sabão não secar, né? Se eu for lavar lá de dentro, na hora que eu voltar aqui para enxaguar, isso aqui já secou. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know já lavei, gente, todo o banheiro, né? Esfreguei. Aproveitei também para dar um banho no Miguel, né? Que ele toma banho antes de ir pra escola. E agora eu vou jogar uma água, só água sanitária. Uma água limpinha. Vou colocar aqui também um pouquinho de removedor de lavanda. Vou encher esse balde aqui e vou jogar no chão, no vaso. Como se fosse um desinfetante, né? Porque na hora de lavar eu só usei o sabão. E agora eu vou jogar uma água com água sanitária e esse removedor aqui, ó. Depois eu venho com um pano enxugando. Na pia, no chão, no vaso. Prontinho, agora é só enxugar. Prontinho, pessoal, banheiro limpinho. Só o vidro, né, que eu não tenho aquele rodinho pequeno, né, que senão poderia rapar, ainda ficaria melhor, né. Vai acabar secando aí com as gotinhas de água com cloro, mas é o que temos hoje, ó. Tudo limpinho, pia limpinha, vaso, chão. Não dei uma faxina, né, gente, que eu lavei só as partes mesmo que estavam precisando, algum sinal de mão, né. Faxina seria lavar de cima e embaixo. Foi só uma lavagem aí de manutenção. O primeiro banheiro tá prontinho. Acredito que eu não vou conseguir lavar o segundo agora antes do almoço. Então, eu vou lavar depois na hora que eu chegar. Vou preparar um almoço aqui pra gente. Coloquei esse tapetinho aí de crochê, que foi eu mesma quem fiz. Coloquei dessa forma assim, porque assim ele não caberia, né? Ficaria sobrando ali a beirada. Aí pus desse jeito mesmo, ele é até grandinho. Agora eu vou apagar a luz e arrumar um almoço. Pro almoço hoje, eu já tinha temperado isso aqui ontem, gente. É um peito de frango, né? Coloquei bastante tempero, alho, pimenta do reino, páprica defumada, se não me engano, acho que é isso mesmo, páprica. Cebola, alho, né? Então eu deixei aqui dormir no tempero. E vou refogar agora, vou refogar grande assim mesmo, porque depois eu quero desfiar, né? A gente vai almoçar e depois eu quero desfiar esse peito de frango para eu poder fazer uns sanduíches naturais mais tarde, né? Para eu ter pronto, para me estar adicionando aí na minha alimentação, né? Comer mais saudável um pouquinho, evitar os erros, né? Comer bobagem, meio assim fora da dieta, né? E um sanduíche natural é muito bom. Aí eu vou afogar um arroz e fazer uma verdurinha. Hoje tá meio corrida, não tem feijão cozido mais, eu acho. Então a gente vai comer sem feijão. O almoço aqui tá quase pronto. Vou só refogar essa couve aqui, ó. Já coloquei a frigideira aqui. O peito de frango também já cozinhou. Tá acabando de secar a água aí. É gostoso, temperadinho. O arroz também já ficou pronto. E aqui fiz salada, ó. Piquei alface, cenoura,
beterraba, tomate e cebola, que não pode faltar, né? Se eu tô acostumado, já viu que deu pra perceber que eu gosto bastante da cebola na comida. E crua assim, gente, eu não importo não. E aí eu não vou temperar agora. Vou deixar pra temperar no prato, porque caso sobre, ela não estraga, não preciso jogar fora, né? Então no prato eu já tempero. Cuidado, Miguel. Olha isso. Você pode desligar, você tá criando uma crostinha aqui. A intenção não é crostinha não, porque depois eu vou desfiar o restante desse peito de frango. Acender o fogo aqui para refogar a couve. Vou colocar um pouquinho de óleo. Vocês me perguntaram muito, pessoal, se eu não gosto de usar banha de porco. Sim, gente, eu gosto de usar banha de porco. Porém, eu queria achar o toicinho, sabe? Pra eu mesmo fazer. Esses dias eu até procurei, mas não encontrei. Quando acha, é um toicinho bem magro. E aí eu queria aquele toicinho mais gordo, né? Pra mesmo fazer, tirar ali o toicinho, né? Mas uma comidinha preparada com banha de porco é outro nível. Principalmente a couve, né? Refogadinha assim, com banha. Não coloquei alho, eu vou usar usar sal já temperado. Vou colocar um pouquinho. Porque esse aqui já tem alho também. Já servi aqui meu prato, ó, ficou assim. Peito de frango, couve, cenoura, beterraba, tomate e alface. E aqui no meio um pouquinho de arroz. Na verdade, foram 2 colheres de sopa, né? Pra não exagerar. E aí, ficou um prato bem colorido, saboroso. E bora almoçar. Já tô aqui no carro, hora de levar o Miguel na escola. E aí eu vou dar uma passadinha lá no centro da cidade pra eu comprar 4 vasinhos pra eu replantar as minhas rosas do deserto. Eu tenho 4 ali, mas tá faltando mais 4. Então eu até tirei elas da terra ontem e vou fazer um replante também hoje. E aí eu passando lá mostro um pouquinho pra vocês. Já tô por aqui, pessoal, ó, pelo centro da cidade de Araxá, que é a Praça Central, Praça Governador Valadares, uma praça muito bonita e antiga. E naquela esquina ali, ó, já dá acesso à avenida principal, que é a Avenida Presidente Olegário Maciel. Lá na frente é o calçadão, mas eu vou bem aqui no inicinho aqui, ó. Eu vou na loja de utilidades que tem ali, tem uns vasinhos lá com preço único, bem no jeito. Aí eu já vou logo lá pra voltar pra casa, pra dar uma organizada maior, né? Terminar a peleja de hoje. Fêmea ainda tá cheio de trem, ué. Eu tô na promoção e até hoje. Eles têm produto pra vender muito tempo. Não, eu tô pensando. Já deve ter uns 40, 45 anos, não é? Aqui, ó, vou nessa loja aqui, ó. Mundo das Utilidades. Pertinho. Vamos focar, né? Tanta coisa linda que tem aqui. Mas eu vim atrás dos vasos. Fica aqui no fundo.
Já saí aqui, pessoal, comprando só o necessário. Comprei uma bolinha pro Miguel também. Não é de hoje, que ele tava me pedindo uma bola. Aí aproveitei que eu tava ali e o preço é mais em conta. Tô levando, comprei só os vasos mesmo. Chegando lá em casa eu mostro pra vocês. Gente, eu tô aqui rindo de mim mesma. Tô rindo, mas porém eu estou preocupada. Ainda bem que a semana que vem as crianças estarão de férias, porque eu também preciso tirar uns dias para descansar. Eles não vão acreditar no que eu fiz. Hoje, cedo, quando eu levantei, né, o Luiz levantou para ir trabalhar, e o meu carro estava na frente do Luiz atrás. E aí, como eu ia precisar do carro na hora do almoço para poder levar o Miguel na escola, ele falou: mãe, tira o seu carro que eu vou passar o meu para frente. Beleza, gente, eu tirei o carro, Luiz passou o dele para frente, o meu ficou atrás. E daí, só que o Luiz esses dias estava trabalhando, então ele estava indo no carro, né? E tava ficando basicamente só o meu na garagem, o dele por último. Então eu tava chegando aqui os outros dias, o meu carro tava sendo o primeiro. E agora eu acabei de chegar aqui e o carro do Luiz tava ali. E aí eu pensei, uai, o que será que aconteceu? Que o Luiz já chegou porque saiu para trabalhar, será que passou mal? Aí entrei, abri a porta, fui lá no quarto, olhei, cadê o Luiz, né? Não tava lá. Olhei nos banheiros, no Luiz não tava lá. Chamei, Luiz não respondeu. Aí eu fui, liguei pro Luiz, falei: Luiz, aconteceu alguma coisa? Tudo bem? Onde você tá? Uai, mãe, tô trabalhando. Eu falei: uai, mas por que seu carro tá aqui? E isso, gente, detalhe, eu vi ele saindo com o rapaz que veio buscar ele aqui pra trabalhar, né? Cedo. Eu falei, por que seu carro tá aqui? Ele falou: uai, mãe, você não viu eu saindo cedo, não? Com o Luiz, né? O menino também chama Luiz, que ele foi de carona. Eu falei: meu Deus do céu, na onde eu tô com a cabeça? É preocupante, gente. Esquecer desse tanto, isso é muito preocupante. Eu tô rindo, mas estou extremamente preocupada. Meu Deus, acontece só comigo ou com vocês também? A cabecinha também não tá muito boa, né? 100%. Gente do céu. Aí o Luiz foi dar risada, né? Falou: ai, mãe, eu saí daí junto com você? A senhora tirou o carro pra mim? Falei: meu Deus do céu. Isso é muito preocupante. Agora, deixando os causos de lado, gente, deixa eu mostrar aqui o que eu comprei. Comprei a bolinha pro Miguel, gente, ó. Comprei daquela bem molinha, que é pra não ter perigo aqui, igual tem os vidros, né? De estragar ou alguma coisa assim do tipo. Até uma telinha aqui que eles colocaram, é de joaninha, bem coloridinha, pra ele brincar. Ó, e comprei 5 vasos, gente, pra eu plantar as rosas do deserto. Mas acredito que isso aqui não vou conseguir fazer hoje, né? Já é quase 2 horas da tarde e eu preciso dar uma organizada, que eu não vou nem mostrar pra vocês, que eu tenho vergonha do tanto que tá desorganizado aqui. Então, eu preciso conseguir fazer isso antes de ir lá buscar o Miguel. Então, falta lavar outro banheiro, falta organizar a casa, que está precisando. Vou lhe mostrar pra vocês as rosas do deserto que eu tirei. Ei, Spikezinho, tá deitadinho aí, Spikezinho? Ó, já lavei. Lavei não, né? Coloquei roupa no varal. E aí, gente, as minhas rosas do deserto tava muito encharcada, né? Ai, deixa eu pegar essa aqui. Aqui, ó, coloquei elas aqui. Eu comecei mexendo nessa aqui, ó, que foi a que eu ganhei, né, no meu aniversário, vocês lembram? Gente, a raiz dela tava sufocada, tadinha. Aqui, ó, no fundo, o vaso teve que ser quebrado, porque não saiu, né? A raiz já tinha entremeado nos buraquinhos de drenagem. E aí, ela tava muito apertada, tadinha. Aí eu comprei aqueles lá, modelo diferente, porque, ó, vou plantar ela assim, ó. Só encostar na terra pra subir aí o caldex, né? Essa parte branca aí, ó, vai ficar depois toda a amostra, né? Que é uma parte muito bonita da rosa do deserto, né? E estando atolada tudo assim na terra, a gente não vê a beleza que tem aqui os caldex, né? E essas aqui eram as minhas, né? Que eu já tinha. E que eu quase matei elas aí com veneno, né? Vocês lembram? E, ó, e elas estavam com as raízes muito encharcadas naqueles vasos lá. E aí eu vou fazer um replantio delas pra ver se elas ficam bonitas, né? Novamente, ó, tá soltando broto, gente. Elas não morreu porque Deus teve misericórdia, viu?
Ó, tá soltando folhinha nova. Acredito que em breve elas vão florescer, né? Já que estão soltando folhinhas novas. Essa aqui quase morreu, ó. Mas daí eu já percebi que ela tá soltando brotos aqui embaixo, ó. Na parte de baixo dela. Ó, outro brotinho aqui, tá vendo? Então, se não der pra fazer hoje, eu faço isso aqui amanhã. Gente, tô aqui, ó, dobrando umas roupinhas. Miguel manchou a calça tudo de tinta. Saiu, não. Mas pra ficar em casa, pra dormir, serve. E já são quase 4h10 da tarde já. O tempo passa ligeiro demais. E aí eu já arrumei a cozinha tudo lá. Tá tudo limpinho, passei um pano. Depois eu vou mostrar pra vocês. E agora eu tô aqui limpando a parte de dentro, né? Organizei ali os quartos, tô dobrando essas roupas que tava limpa. Tinha recolhido, mas ainda não tinha dobrado. E é assim, gente, eu vou fazendo um pouquinho a cada dia. Tava até conversando aqui com a minha sogra, que o dia passa muito rápido, né? Levantei, fiz tanta coisa e aquela sensação que você fez tanta coisa e não fez quase nada. Mas tá bom. De manhã, junto com o Miguel, ele gosta de que eu faça as coisas junto com ele, gosta de brincar. Então acaba que toma muito assim o tempo, né? Não dá pra fazer muitas coisas. E eu acho que o banheiro aqui de dentro, hoje, eu nem vou conseguir lavar. Assim, né? Pelo menos até eu voltar um dia que também não vai dar certo. Eu vou chegar aqui em casa, já é de noite, né? Então, só amanhã pra lavar o outro banheiro. Mas tá bom, já tem um limpinho, cheiroso. Amanhã a gente faz mais um pouco, né? Amanhã tem que lavar mais roupa, porque já vai juntando, senão vai aumentando muito. E acabou que eu não vou conseguir fazer os pão de queijo hoje. Planejei muita coisa e não fiz muito do que eu planejei, né? Mas tá bom. Não tá dando pra levantar muito cedo, gente, porque tá muito frio, né? Então daí eu fico na cama até ali para 7 horas. Não, hoje eu levantei antes das 7. Levantei antes das 7. Mas não rende, né? Teve até uma inscrita que falou, né? Você também sai 2 vezes, né? Realmente, gente, eu vou 2 vezes lá. Levo o Miguel, depois busco a Samira também. Me perguntaram, e antes da gente mudar pra cidade, como que a Samira voltava pra casa, né, gente? Ela voltava de ônibus público. Essa aqui também manchou tudo, ó. Tudo manchadinho de tinta. Só que pra vir aqui pro bairro é mais longe, então assim, não tem tanto ônibus disponível. Então eu prefiro aguardar lá. E ela sai tarde, né? Pega condução, eu aguardo ela sair. E aí a gente volta pra casa todo mundo junto. E aí eu já chego, já ajeito uma janta, tá tudo certo. Graças a Deus, pessoal, aqui ficou tudo limpinho, não tem louça suja. A pia tá limpinha. Passei um paninho aqui no chão, ó. Hoje à noite, antes de dormir, eu vou molhar as plantinhas, porque sempre escorre um pouquinho de água e elas estão começando a murchar as folhinhas, né? O sol tá muito quente, de manhã tá muito frio, à noite também, mas o sol tá queimando, a gente não consegue ficar debaixo dele. Caiu minha chave aqui, eu nem percebi. E assim ficou, gente, tudo limpo e organizado, né? Na hora que todo mundo chegar, tá tudo pronto, só fazer uma janta. Aqui também, ó, tudo no lugar, arrumadinho. Lá pra dentro, ó, também consegui passar uma vassoura no chão, organizar tudo também. Não consegui passar pano e nem lavar o banheiro, mas as camas estão arrumadas. O chão eu passei uma vassourinha. Amanhã eu dou uma ajeitada melhor lá do lado de dentro. E deixa eu compartilhar uma coisa aqui sobre mim com vocês, gente. Sobre a minha pessoa. Eu tenho uma séria dificuldade, gente, com rotina, né? Eu tento, mas eu não consigo ter ali uma rotina de serviço. Então, assim, eu vou fazendo as demandas conforme vai precisando. Eu sei que isso é muito pior, mas eu já tentei me adaptar. Falar, não, vou ter uma rotina, vou fazer uma rotina, mas não vai.
Então, eu vou fazendo ali conforme vai precisando, né? Então, amanhã eu já preciso bater roupa, porque já tem uma quantidade boa que dá pra lavar. Amanhã também é quinta-feira, né? Véspera do final de semana, pra não acumular tanto, porque quando chega no sábado, eu já preciso lavar mais roupa de serviço do Carlos, né? Pra na segunda-feira tá tudo prontinho. Então, amanhã já é dia de já começar a organizar roupas pra lavar. E vou precisar lavar com urgência o banheiro lá de dentro, porque hoje não deu tempo, então amanhã isso também é uma prioridade. Tô vendo que a minha geladeira também tá precisando de limpeza, né, de lavar. Então ainda quero ver se eu faço isso aí até chegar o final de semana. E assim eu vou fazendo, gente, conforme eu vou vendo que tem aí as demandas, eu vou arrumando, né. Aqui nessa cozinha até hoje eu não consegui lavar aqui os lustres, né, tão sujo de poeira. Não sei se é lustre que fala não, mas essas luzinhas que tem aqui nessa ilha aqui da cozinha, né? Então tá sujo de poeira até hoje, de poeira da obra ainda, que eu não consegui limpar. Quero limpar em cima dos armários. Então, assim, eu vou vendo o que tá precisando, né? E vou colocando como prioridade o que é mais importante. Me contem aí se vocês têm uma rotina aí no dia a dia, né? Eu sei que tem gente que lava os banheiros dia tal, no outro dia faz isso ou aquilo. Eu bem que queria ser assim, mas não vai pra mim, não sei por quê. Comprei esse potinho aqui de iogurte e eu quero aumentar ele, né? Então, o que eu vou fazer, gente? Vou aquecer aqui, ó, na panela, 1 litro de leite. E eu vou elevar a temperatura dele aqui até 85 graus. E depois a gente vai deixar baixar a temperatura para 45 graus. Aqui não precisa ferver, né? É só aquecer mesmo. Não precisa levantar fervura. Mas eu tenho termômetro, ó, eu tenho esse termômetro aqui, ele é um termômetro de uso culinário, né? Então, eu vou colocar ele aqui e vou observar, né? Até chegar na temperatura de 85 graus. Para quem não tem o termômetro, na hora que você perceber que tá começando a querer levantar a fervura, essa é a temperatura que você deve aí desligar, né? E depois, a gente vai deixar esfriar até chegar em 45 graus. Para depois a gente acrescentar aqui o iogurte. Porque aí, gente, dessa forma, eu consigo aumentar, né? Ao invés de ter um potinho, eu vou ter mais de 1 litro aí de iogurte natural caseiro, né? Não vou precisar comprar vários potinhos para eu estar utilizando aí durante a semana. Ó, chegou na temperatura de 85, tá quase lá, né? Quase chegando a 85, já desliguei aqui o fogo. Agora eu vou despejar numa vasilha e esperar baixar para 45 graus. Já abaixou a temperatura, ó, tá em 42 graus, chegando em 42. Passou um pouquinho, mas não tem problema, tá? E pra quem não tem o termômetro, gente, é assim, ó, colocou o dedo ali no leite. Suportou ficar com o dedo enquanto você conta de 1 a 10, sinal que o leite tá bom. Porque quando você não suporta, né, contar de 1 até 10 com o dedo lá no leite, é sinal que ainda não tá na hora de colocar o iogurte. Não fazendo propaganda, mas já fazendo, gente, não tô ganhando nada pra isso. Eu gosto muito de usar esse iogurte aqui, ó, da Danone. Porque ele é um iogurte integral, né? Esse aqui, no caso, que eu estou usando. E ele leva apenas 2 ingredientes, que é leite e fermento. Então, por isso eu gosto bastante dele e da consistência dele. Ele tem uma consistência bem firminha, não é aquele iogurte aguado. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, tá vendo? Ele é mais firminho em relação a outros iogurtes. Ó. Então, eu gosto bastante dele. Vou despejar aqui o potinho. Rapar bem, que é pra não desperdiçar nada, né, gente? Tirar aqui e já volto. Agora é só a gente misturar. O que eu vou fazer, gente? Poderia tampar e deixar na vasilha assim? Poderia, mas eu já vou colocar nos copinhos descartáveis. Que aí depois eu envolvo esses copinhos no plástico filme e eu vou usar um copinho só. Daí eu não preciso usar... mexer, né, na vasilha, assim, pra poder tirar. E a gente vai olhar ele só amanhã. Então, aqui agora eu vou misturar durante 1 minutinho. E aí, colocar nos copinhos descartáveis.
E amanhã tampar, né? E amanhã a gente vai ver como eles estão. Ó, coloquei aqui os copinhos. E eu vou colocar a porção certinho. Depois, na hora que eu for levar pra geladeira, eu passo um plástico filme aí na borda dele pra tampar. Ó, já deu 2. Então, de um copinho de iogurte, ó. Sujeirinha aqui. Já temos 3 copinhos. Já multiplicamos, né? E isso aqui fica uma delícia, gente, pra comer com fruta. Pelo menos eu gosto. Não gostava, mas aprendi a comer. Acho que vai dar 6 copinhos, hein? É a primeira vez que eu faço assim, colocando nos copinhos, porque eu acho que é mais fácil, né? Você já pega a porção ali que você vai usar, que você vai utilizar, e tá tudo certo, né? Não ficar manipulando, porque quando você fica mexendo, ele acaba soltando o soro, né? Ele acaba soltando o sorinho. Então, assim é melhor. Ó, deu 7 copinhos. Eu não sei qual que é o tamanho desses copinhos aqui. Não é muito grande, não. Ó, 7 copinhos. Então, pode-se dizer que eu tenho 6 copinhos. E esse aqui eu vou tirar, ó. Vou tirar um pra guardar depois pra gente fazer a isca, né? Vou guardar ele como isca. Que da próxima, quando tiver quase acabando, eu posso usar um desses copinhos aqui pra fazer o mesmo iogurte novamente. Não preciso comprar novamente este aqui, ó. Posso, através desses aqui que eu fiz, reservar um copinho e fazer a receita novamente. Aí eu tenho essa Tupperware aqui, ó, essa vasilha quadrada com tampa. E vai dar certinho, gente, ó. Eu vou colocar os copinhos aqui, hein? E depois, com muito cuidado, né, como eles estão sem tampa, pra não cair aqui e derramar, eu vou tampar e levar pro forno. Vou colocar no forno, num lugar bem escurinho, um lugar quentinho, né? Pra esse fermento aqui talhar, né? Ele ficar grossinho, ó. Então, deu 7 copinhos. Agora eu vou tampar, ó. E colocar dentro do forno. Olha aqui, pessoal, eu coloquei no forno, ó, do fogão a lenha, né? Então, aqui é um lugar que ninguém mexe, não tem perigo de ninguém mexer. Coloquei aqui tampadinho. Agora eu vou fechar e só vou abrir aqui amanhã. E chegou a hora da gente dar continuidade aqui do nosso vídeo na receitinha de iogurte, gente, ó. Vamos ver se deu certo, se funcionou. Olha aí como estão bonitos, gente, os iogurte natural, ó. Multipliquei aquele um copinho em 7 copinhos, gente, de um iogurte, ó, que tá show de bola, hein? Vamos ver aqui comigo se ficou firminho. Ó. Olha isso, gente. Ficou perfeito, ó. Firminho, consistente. E ele ficou 24 horas. Uma dica importante, gente. Quanto mais num lugar bem quentinho e aquecido vocês colocarem ele pro descanso dessas 24 horas, melhor, tá? Hoje de manhã eu olhei e ele ainda estava bem líquido, mas estava muito frio. Então, eu tinha acendido o fogão a lenha e tirei de lá de dentro do forno, né? E coloquei ele para fora na temperatura mais ambiente, onde tivesse mais calorzinho. E daí ele conseguiu talhar, né? Mas até então não tinha talhado. Eu acredito que é porque o tempo tá muito frio. Então, vocês podem fazer isso aí, viu? É uma dica muito importante de deixar aquecido. E a partir desse iogurte aqui, ó, se a gente quiser fazer o iogurte grego também dá certo, viu? É só deixar ele em descanso num filtro de papel, desses mesmo de café, que aí amanhã a gente tem o iogurte grego, né? Ele vai tirar todo esse soro aqui, ó, e vai ficar só a massa também, que é uma delícia, né? Pra comer com fruta. Assim também já dá super certo, ó.
Agora aqui, como já tá nos copinhos, o que eu vou fazer? Vou tampar e levar pra geladeira. Que daí eu tenho pra comer durante uma semana praticamente, ó. Esse aqui, que eu tirei, eu vou deixar ele decantando. Eu vou colocar ele pra escorrer o soro, pra eu comer com fruta amanhã. Já tenho aqui, ó, o iogurte grego prontinho, gente. Olha o tanto de soro que saiu. Na verdade, eu falei que ia colocar um copinho, mas eu coloquei 2, né? Pra render, porque ele diminui bastante, né? Porque separa a massa do soro. Coloquei num filtro de coar café mesmo, aqueles de papel, ó. Pode ser aí num pedacinho de pano, né? Que você tenha limpinho, também vai dar certo, do mesmo jeito. É só não mexer. Eu coloquei aqui dentro de um funil, né? Pra poder escorrer. E aqui tá a parte que é o soro, ó. Deu em torno de 200 ml de soro. E essa é a parte, né, do iogurte grego, ó. Olha como ele fica mais firme e consistente, ó. Eu vou tirar ele daqui pra mostrar melhor. Senão aqui desse jeito eu posso furar o saquinho. Não precisa deixar ele secar muito, que senão fica muito firme. Olha aí, ó. Prontinho. Ó, e se fosse deixar escorrer mais, ainda teria bastante soro, ó. Mas aqui já diminuiu e nem quero que ele fique tão seco, né? Isso aqui é muito saboroso, gente. Dessa forma que ele ainda fica mais gostoso para comer com fruta, né? Só que sem os benefícios daquele soro, né? Que é um probiótico natural também, né? Muito bom, ó. Aí eu vou guardar porque vou usar para comer amanhã, né? Não hoje. E chega por hoje, né, pessoal? Acho que esse vídeo ficou bem grandão, mas espero de coração que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho do meu dia, né? Fui gravando aí no decorrer do dia, como as coisas foram acontecendo. Queria ter feito muito mais do que eu fiz, né? Planejei muita coisa, não consegui fazer o pão de queijo, não plantei as rosas do deserto, mas com certeza será tema, né, para os próximos vídeos que estão por vir aí. E a gente vai executando aí as tarefas do dia a dia, vocês sempre aqui comigo, assistindo, né, esperando os vídeos, e isso aquece o coração da gente. Muitas mensagens, né, carinhosas. Ontem eu li uma, né, que eu ainda escrevi para ela, né, falei, gente, eu acho que não mereço tanto, né, tanto carinho que vocês têm por mim, pela minha família, né, pelas minhas conquistas, né, nossas conquistas aqui. E vocês são demais, vocês estão sempre nas minhas orações, sempre pedindo a Deus que abençoe cada um de vocês, né? Sempre oro para que Deus abençoe cada pessoa que chega aqui no meu canal, mesmo que às vezes tem algumas pessoas que não deixam comentários tão bacanas, mas eu tô sempre em oração por elas também. Beijo grande e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!